Olá pessoal, damos aqui início a mais um podcast semanal da Rafus Press. Essa semana quase como sem, mas foi por conta do excesso de trabalho e pelo fato de eu ter ficado aí mal de saúde durante a semana, 2 vezes. Então atrasamos um pouco. Para compensar, então, vai ter esse vídeo e na semana que vem, lá pela terça ou segunda, eu vou fazer mais um. O próximo vídeo vai ser sobre o Justin Ives, que é o autor que está na nossa campanha do Catarse, né? De financiamento coletivo. E eu vou falar um pouco do fato, assim, não só da obra dele, mas também um pouco, assim, eu não conheço tanto da obra dele, mas também vou falar um pouco da Neve, né, que é o nosso livro que a gente vai publicar, e da visão muito peculiar que ele tem do Japão e da própria literatura, não é? E dessa questão do autor ocidental no Oriente, especificamente no Extremo Oriente, né, que gera aí algumas discussões interessantes. Mas enfim, o que é o podcast de hoje? Vamos inaugurar, na verdade, uma nova série de podcasts, né? Eu fiz uma série recentemente sobre o terror, né? A ficção de terror e horror e alguns elementos desse tipo de ficção que escapam um pouco da análise tradicional. Fiz, e foi, enfim, teve algumas outras séries curtas, né? Essa foi a série maior, com três ou quatro, digamos assim, três ou quatro episódios. Essa nova série vai ser mais constante, né? Pretendo fazer vários episódios, né? Inclusive vai ter a novidade de um Apoia-se, né? Enfim, em breve, talvez nesse programa ele já apareça e aí vocês vão poder ver o link e poder contribuir quem puder, não é? É importante porque né, a gente às vezes fica doente e tal, como foi o que aconteceu, não consegue gravar, é muito difícil, ter um apoio fica mais fácil, né? Mas enfim, essa série é sobre. Ela tem o título de Obscuros Objetos de Desejo, e ela, como no filme do Buñuel, a ideia dela é comentar alguns livros, especialmente da minha coleção, né? Eu tenho um livro físico, mas por falta e até inclusive de recursos, eu não posso, por assim dizer, fazer um podcast mostrando o livro com uma câmera de altíssima resolução, né? Filmando com o tripé correto e coisas do gênero aí do pessoal que trabalha com resenha por exemplo, de celulares ou de computadores e tal, que tem todo esse material. Então eu vou comentar, na verdade, os conceitos atrás desse livro e os motivos por que ele se torna tão um obscuro objeto, tão, às vezes tão raro, às vezes tão difícil de achar. Não é? Na verdade, todo livro ele é fruto de um conceito, mais ou menos, às vezes explícito, às vezes não, e é esse conceito faz a identidade central do livro, né? E, enfim, não é? Cada livro, nesse sentido, tem uma identidade muito própria. E os livros que a gente vai discutir aqui nessa série exatamente têm essa característica, essa identidade muito própria, muito complexa igualmente, né? E que ou os torna muito raros, ou muito caros, ou muito difíceis, digamos assim, difíceis de ter um acesso, né? Eles se tornam obras assim vinculadas a uma espécie de um nicho de especialistas, às vezes um nicho acadêmico, às vezes um nicho artístico, às vezes um nicho de autores, de enfim, de autores específicos que têm uma certa tendência, uma certa visão. Enfim, por uma série de motivos, essas obras acabam tendo bem menos destaque do que deveriam, que seria o justo elas terem, né? Então eu vou iniciar essa discussão com uma obra que eu realizei uma tradução parcial ano passado, então tenho bastante contato com essa obra, que é Los Sansignos, de Chu Solar. Antes contextualizar um pouco, Chu Solar foi um artista, ele tinha um nome Agustin, não é? Enfim, um nome complexo. Ele sempre se batizou a partir de um certo momento como Chu Solar, porque a partir de um certo ponto da vida dele, ele começou a desenvolver uma teoria de linguagem muito própria, né? A teoria da linguagem muito própria. E o Chu Solar foi um polímata, né? Um artista, um polígrafo também, como se fala às vezes. Um artista muito complexo, com muitas facetas e que produziu muita coisa diferente ao longo da vida dele, em vários campos diferentes do conhecimento, né? Como o Luigi Russolo na Itália, enfim, alguns artistas, o próprio
próprio Kandinsky um pouco, alguns poucos artistas, né, que transitaram por várias tendências diferentes, né, o Kandinsky por arquitetura, pintura, música, artes plásticas, um pouco de teoria, né, pelo menos, filosófica ou estética, o Russell por música, pintura, um pouco de literatura também, um pouco bastante, na verdade, de literatura com manifestos, com romances. Enfim, são o Chul Solar ele entra nessa categoria, ele faz parte dessa mesma tradição. E as obras dele são muito instigantes e muito complexas, pinturas dele. Né? Ele tem um museu em Buenos Aires, que é um local muito bonito. E tem a produção dele, que é muito multifacetada até dentro das artes plásticas. Isso porque ele fez bem mais coisa do que artes plásticas. Né? Ele, por exemplo, ele produziu um piano com uma determinada notação muito peculiar. Não é? Ele produziu um tabuleiro de xadrez que também, através desse tabuleiro, era, por exemplo, possível você escrever coisas, né? Escrever textos, frases, enfim, cifrados no código lá, ou melhor, numa linguagem que ele inventou, já vou falar disso em breve, ou fazer horóscopo e jogar o xadrez normal. Então, bom, o Chul Solar ele era muito admirado por Jorge Luis Borges. O Borges se considerava, aliás, um discípulo do Chul Solar, né? Embora os dois tivessem mais ou menos a mesma idade, o Chul Solar era um pouquinho mais velho só que o Borges, uns 10 anos, que nem isso, 10, 15 anos. E eles quase tinham a mesma idade, né? Mas o Chul Solar era um pouquinho mais velho, né? E tal, então o Borges considerava um pouco discípulo do Chul Solar. O Chul Solar, então, eu falei da questão da linguagem, isso vai ser muito importante. Não falei muito da biografia do autor, porque esse tipo de apresentação, eu acredito que os ouvintes, qualquer ouvinte pode, com a Wikipedia, ter mais informações mais completas, inclusive, né? Acaba sendo uma perda de tempo e a gente perde tempo discutindo. Mas a questão da linguagem tem tudo a ver com Los Signos. Durante toda a vida, o Chul Solar, ele imaginou uma linguagem, assim, a resolução, né? Um pouco em termos até místicos, né? Mas uma resolução dos problemas, se não da humanidade, um pouco da humanidade, pelo menos da América. Ele pensava em estar numa proposição de uma linguagem universal. Né? Então o Chul Solar ele se vincula aos filósofos aí, desde o Renascimento, pelo menos, né? Especialmente a partir do século XVII, XVIII, que propõem alternativas para a linguagem natural, alternativas filosóficas, não é? Então, na forma de linguagens universais. Wilkins, né? Wilkins ou Dalgarno, enfim, vários outros, né? Existe uma obra do Humberto Eco, que, se não me engano, não menciona o Chul Solar, mas existe uma obra do Humberto Eco que trata, né, Em Busca da Língua Perfeita, que trata com muita elegância desses modelos filosóficos de linguagens que se propunham, às vezes, a complementar, mas em geral a substituir com vantagens a linguagem natural, em vistas a uma espécie de unificação da humanidade, não é? Ou unificação regional, no caso do Chul Solar estava pensando mais na América Latina também, não é? E no caso do Chul Solar, a principal linguagem, vamos dizer assim, da qual ele, por exemplo, derivou o nome dele, que era Augustin Schultz, não é? Ele transformou Schultz no Chul, né? Foi o neocriolho. Né? O neocriolho foi uma linguagem inventada, né, pelo Chul Solar, com uma imensa complexidade. Era muito curioso, tem vários testemunhos dos círculos de autores que cercavam Borges, e o do próprio Borges, como o Chul Solar ele tinha em conta com seriedade o neocriolho. Para ele não era só um jogo de salão, né, como um pouco eram as linguagens do Tolkien que ele inventava ou do Burgess, né, aquela síntese de russo e inglês que o Burgess inventou no Clockwork Orange, no Laranja Mecânica, ou as linguagens de elfos e tudo mais que o Tolkien inventava para os seus seres mágicos fantásticos nos seus livros. Não, o Chul Solar muitas vezes ele fazia uma espécie de proselitismo, né? Ele levava a linguagem dele, o Borges anotou isso, percebeu e comentou isso em algumas conferências sobre Chul Solar, que ele conversava com operários em neocriolho, né? Ele tentava fazer
popularizar a linguagem de todas as formas. Ele tentou, uma época, convencer o Borges, o Bioy Casares, a Silvina Ocampo, todo o círculo, né, de autores ali desse grupo em torno do Borges, e tinha alguns mais velhos e tal, tentou convencer a escrever em neocriolho as obras, não é? Inclusive o Tlon Uqbar Orbis Tertius, o conto mais famoso do Borges, as questões de linguagem, né, de Tlon, né, dessa província inventada, as questões de linguagem, de lógica, elas obedecem um pouco às ideias do Schull, né, do Schull solar. Que tinha uma concepção de linguagem também, como eu falei, mística, né? Ela tinha uma base muito forte no horóscopo, na ideia da cabala e tudo mais. Mas enfim, o projeto do Schull Solar, a culminância seria justamente Los San Signos, que seria um livro composto de, se não me engano, estou com ele aqui, eu posso confirmar a edição dele, que também eu vou comentar em breve. Se não me engano, são 72 visões, não é? Mais ou menos isso. Por volta disso, exatamente. Em torno de 72 visões, 70 e algumas e poucas visões, que o Schull Solar se baseou para escrever essas visões no I Ching. Não é? Ele utilizava o I Ching, a lógica do I Ching, dos hexagramas, né, do I Ching, para compor essas visões que eram visões de outros universos. Especialmente, assim, existia uma forte noção infernal nessas visões. São mundos superiores e às vezes inferiores, mas dominados por um pulular de seres, né? Uma, digamos assim, uma expansão de orgânica, né, de criaturas assim que se transformam, são pedra, às vezes são gasosas, né, são nuvens que se transformam em seres carnais e tudo mais. A base de inspiração do Los San Signos, na verdade, foi o período entre os anos 20 e 30, no qual o Schull, né, conviveu com Aleister Crowley, o místico inglês. Como o Fernando Pessoa, o Schull Solar conviveu com o Aleister. Na verdade, ele conviveu até mais tempo com o Aleister Crowley que o Fernando Pessoa, que eu me lembro, ele teve um encontro mais ou menos rápido, mas acompanhava a obra, né? E também as obras do pessoal do Círculo Golden Dawn, né? Mas o Schull, ele teve um contato longo, né? E ele é mencionado, inclusive, pela Leah Hirsig, que foi uma das mulheres escarlate né, do Aleister Crowley. Acho que é uma das mais conhecidas, que deixou até um diário. O Schull Solar é mencionado nesse diário. E o que aconteceu? O Schull Solar, ele se aproximou do Aleister Crowley. O Aleister Crowley tinha uma certa admiração, inclusive, pelo Schull, porque ele conseguia, digamos assim, prolongar uma visão. Ele conseguia começar um dia, né? Então iniciava um dia tendo uma visão, tinha uma metodologia específica para você adentrar as visões espirituais dentro da proposta do Crowley, não é? E que o Schull seguiu a vida toda, mesmo quando ele se afastou, né? Voltou para Buenos Aires e desenvolveu sua própria obra ali, inspirada nesses princípios, mas não mais programaticamente vinculado a um guru, enfim, a um mago, né? E mas de qualquer maneira, o Schull, ele tinha a capacidade de prolongar, de fazer mais ou menos parcelar as visões. Então ele começava num dia tendo essa visão, no outro dia ele continuava do mesmo ponto que ele parou anteriormente, e assim ia. E não é, ou por memória, enfim, por uma capacidade muito peculiar, imaginativa do Schull Solar, ele conseguia fazer isso. E obviamente o Aleister Crowley achou aquilo incrível, né? A Leah Hirschig, inclusive, ela chega inicialmente a registrar, né, como ela era também secretária do Crowley, a registrar essas visões de Schull Solar, não é? Ainda quando eles estavam na Sicília, né, em sei lá, uma coisa assim. E o que acontece? Só que o Schull Solar considerava esses registros que foram tentados aí pela Hirsig, né, e por outros secretários e secretárias do Aleister Crowley no período e outros discípulos também, insuficientes, insatisfatórios. Ele queria fazer ele próprio esses registros, ele próprio registrar essas visões. E com o tempo, ele começou a perceber que a melhor forma de
casar, né, o registro dessa capacidade única que ele tinha, visionária, não é, com um projeto do neocriolho, era juntar essas duas tendências, escrever essas visões em neocriolho. E fazendo isso, não só ele teria uma obra significativa, de certa maneira, da sua linguagem, né, da sua proposta linguística para a América do Sul, como também ele teria um registro mais poético, mais rico, né, digamos assim, imageticamente, dentro até de uma linguagem nova, né, como se fosse um mundo novo desse universo que ele descortinava. As visões do Shu Solar, é importante denotar que a metodologia do Crowley era baseada na utilização de, digamos assim, portas, né? Que seriam imagens, conceitos, às vezes imagens abstratas, às vezes bastante abstratas, às vezes mais geométricas, às vezes uma imagem mais figurativa como um tarô, uma carta de tarô, como uma porta para o início, né? Como se a partir daquela imagem começasse a se desenvolver conceitualmente a visão. O Shu Solar, por todas as características peculiares que eu mencionei da própria visão, das visões que ele tinha, ele utilizava como eu disse, os hexagramas do I Ching, né? Então, ele olhava um hexagrama, tem um fogo, tem vários, né, diferentes, e a partir dali se desenvolveu a visão. Então, cada visão é acompanhada do seu hexagrama, e cada uma tem uma espécie de uma ficha. Isso também era uma coisa muito utilizada pelo próprio Aleister Crowley no registro das visões, né? Era uma espécie de ficha mística, digamos, de ficha catalográfica daquela visão dentro do universo do próprio, digamos assim, do próprio visionário, né? Esse tipo de atividade visionária não é nova. As visões do Shu Solar, por exemplo, elas seguem a tradição que vem desde o Swedenborg, com O Céu e o Inferno, né, que é um livro visionário no qual o Swedenborg ele visita, né, digamos assim, as esferas espirituais do céu e do inferno. Tem uma visão muito peculiar dos dois no Swedenborg. Eu vou ver se uma dos nossos próximos, esse obscuro objeto vai ser justamente sobre esse livro do Céu e do Inferno do Swedenborg, pelo menos umas duas edições diferentes, né? Mas enfim, o que o próprio William Blake e outros autores também tinham um universo visionário muito fervilhante. O que distinguia é que dentro do mundo da Golden Dawn existia notação, não é? Ou não bem inaugurado pela Golden Dawn, mas esse misticismo vitoriano, que já vinha se desenvolvendo fazia alguns anos, desde o final do século XIX, existia uma espécie de notação do elemento visionário. Isso vai acontecer também, por exemplo, com o William Butler Yeats, que tem um livro de visões também, com o auxílio da esposa, aliás, também, e esse material tem uma espécie de notação um pouco diferente, né? E que é mais própria do próprio Yeats, não é, para registrar cada uma delas. Na notação do Shu Solar entrava o hexagrama do I Ching, um número romano que correspondia, se não me engano, à posição dessa visão no livro, não é? Um número indo-arábico, né? Uma numeração indo-arábica que denotava, digamos assim, a posição no caderno, porque ele tinha cadernos e cadernos disso, e a data, não é? Então essa anotação não era rigorosa, né? sempre, mas era essa que ele seguia. E aí chegamos ao Los Sansignos. Esse livro chegou a sair? Não, ele nunca saiu. O Shu Solar trabalhou, como eu disse, em cadernos, que são obras de arte. É muita pena a editora que lançou na Argentina, ela não seguiu o padrão da Lé Felgueira, né, uma editora madrilenha que tem um padrão de trazer tentar ao máximo possível recuperar o manuscrito, né? Existe uma recuperação do manuscrito em algumas pranchas, né, mas enfim, é só para dar uma ideia de como era fervilhante a imaginação do Shu Solar quando ele estava, digamos assim, redigindo esse material visionário. E infelizmente não, então o livro nunca foi publicado, ele ficou na forma de cadernos, de manuscritos armazenados na fundação do Museu Shu Solar, em Buenos Aires. Por anos e anos esse material, ele esteve lá, ele foi alvo de alguns pesquisadores, até brasileiros, se não me engano, o Schwartz, não é?
ele teve esse material em vista e inclusive criticou esse material, já vou comentar isso também. E foi só recentemente que a editora do livro, né, que publicou, na verdade ele chama Los Sun Signos, Shu Solar y el I Ching, foi publicado pela editora, pela Fundação Pan Club, que é a fundação do próprio Shu Solar, e o Museu Shu Solar, não é? E pela editora El Hilo de Ariadna, né? El Hilo de Ariadna. É uma editora de Buenos Aires, como eu disse, né? Tem várias fundações, né, que enfim, ajudaram. El Hilo de Ariadna, né? Bom, essa editora, ela fez um trabalho incrível, né? O livro, ele tem uma encadernação muito peculiar, ela digamos assim, aparente, né? Os cadernos, a costura dos cadernos, né? Não é uma encadernação fechada, então você vê e aqui está pintado na forma de hexagramas o nome de Shu Solar, um detalhe muito legal na lombada. O livro é de tecido, um tecido vermelho muito bonito, com o título numa aplicação, não é? Em letra dourada. E, enfim, um tamanho de um folho, né? Bem umas, sei lá, 400 e tantas páginas. Se bem que o Sun Signos mesmo, ele ocupa mais ou menos umas 100 páginas. A tradução mais 100, aí seria 200 para o espanhol. E né, um trabalho também primoroso do tradutor é Daniel Nelson, né? Daniel E. Nelson. Bom, o que faz esse livro tão peculiar, né? Então, o conceito, como eu disse, é um livro que não foi publicado, ele só existia na forma de manuscritos, de alguns trechos que foram datilografados. O Solar chegou a realmente preparar o texto para a publicação, datilografando, né, transcrevendo do manuscrito, para que era, enfim, de uma enorme riqueza. Ele tentava traduzir aquelas imagens todas que ele rascunhava, esboçava, né, ali nos cantos dos cadernos de manuscritos, mas o livro não chegou realmente a ser publicado. Então essa El Hilo de Ariadna publicou nesse conceito luxuoso, né, um livro caro, difícil acesso, né, se comprar na Amazon espanhola, e não chega no Brasil, que eu saiba, né, difícil assim. E uma pena, porque é um livro que merecia ser mais conhecido, como eu disse. É um livro incrível, né? E esse livro, eu acho que o grande interesse dele é que a partir dele você pode desenvolver uma noção, uma possibilidade de análise muito complexa do texto, digamos assim, aí literalmente texto, mas nem sempre é um texto escrito, do texto visionário, né? O texto visionário, na análise da linguagem, na análise literária especialmente, no campo da análise literária, ele é muito problemático. Existem certas correntes, como a do próprio Robert Schwartz, né, que acham que esse texto ele não deve ter uma análise literária, estética. Ele tem que ter uma análise, talvez, psiquiátrica ou psicanalítica, uma análise sociológica, antropológica, mas não necessariamente uma análise literária. E isso foi interessante, até no caso do meu projeto de tradução desse material, que ele não foi aceito em um departamento de literatura, ele foi aceito num departamento de linguística, e quase que ele foi justamente para o campo da linguística mais antropológico, relacionado ali com a descrição da linguagem enfim, de povos nativos, né, no Brasil e fora. E eu até ficaria muito feliz se fosse também, mas é perceptível isso, né? Quer dizer, a descrição estética desse material, ela é um pouco relegada, né? Relegada a um segundo plano. Você precisa ter um autor que transcreva aquilo, sei lá, um Victor Segalen, né? Que viajou para o Tahiti, ou o próprio Gauguin, enfim, né? E transcreveu a linguagem dos povos do Tahiti com uma intensa qualidade poética que provavelmente, né, e o próprio autor reconheceria isso, Segalen, é da própria natureza da linguagem que ele descreve, do material linguístico em si, mas esse material bruto, ele parece que do ramo da antropologia e não do ramo da teoria literária. Enfim, essa era, aliás, a minha proposta de pesquisa, né, com o Shu Solar, era trabalhar o texto visionário, e o texto visionário, ele permite a percepção da realidade de uma forma interessante, como um desdobramento, não é, da, digamos assim, realidade perceptiva
usual, ela se desdobra numa realidade perceptiva alterada ou manipulada, para a gente ser mais explícito, porque é possível, no texto visionário, digamos assim, o autor desse texto, ele pode transmitir isso para os leitores, que é a essência dessa visão, quase como não exatamente um fantasma, mas um universo que cerca, né, esse autor. Ele sabe, de certa forma, que aquilo, o Swedenborg, por exemplo, ele sabia, ele utilizava a dimensão, a ideia de dimensão espiritual para justamente fazer a diferenciação, porque de certa maneira, embora ele fosse acossado por essas visões, ele sabia que elas não faziam parte da realidade palpável, não é? Mas, ao mesmo tempo, elas, de certa forma, se comunicam com ela, não é? Então, isso cria, em termos estéticos, não estou falando, né, dos termos de linguagem, né, não estou falando aí da antropologia, da sociologia, da psiquiatria ou da psicanálise, cria um efeito muito interessante e que se desdobra, não é, de uma forma assim, que é um desafio para o analista, que é um desafio para o pesquisador de linguagem, não é? Então, eu elaborei uma teoria dos espectros, né, para mais ou menos o espectro, que é um termo em português tão rico, né, para mais ou menos dar conta disso, e tentei, né, na medida do possível, um dia talvez esse material seja publicado, a minha teoria dos espectros, tendo aí junto a tradução do Los Sans Signos do Fio Solar. Então, esse é o nosso primeiro, esse obscuro objeto de desejo. Eu queria muito que vocês comentassem, quem puder comentar, enfim, não é, sobre o que achou dessa proposta, não é? Eu fico por aqui, agradeço aos ouvintes, né? E semana que vem, né, vamos estar aí fazendo o podcast sobre Justin Ives. Então é isso, até mais.